queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta manhã. Quando nós falamos em tesouro, geralmente nós associamos a uma caixinha que contenha pedras preciosas, que contenha joias ou algum elemento de extremo valor material. Mas hoje nós não vamos falar desse tesouro material. Nós vamos falar simbolicamente de um outro tesouro. O maior tesouro que nós temos na vida chama-se vida. Não tem tesouro maior do que a nossa própria vida. Viver é uma bênção. Embora tenha muitas pessoas que não concordem com a ideia e até pensam em evadir da vida. Mas a vida é única. Nós fomos criados para a imortalidade. Portanto, aqueles que pensam que vão morrer é apenas um ledo engano. A vida continua no plano espiritual. Voltamos aqui para dar continuidade ao nosso progresso e, portanto, haveremos de viver sempre. Estaremos sempre a par com a nossa mente, que arquiva toda a nossa experiência de vida. Portanto, esse grande tesouro, a vida, deve ser extremamente valorizado. Um outro tesouro que ainda não é valorizado a contento é o tesouro da família, que é, sem dúvida nenhuma, o segundo tesouro da nossa vida. Porque se não fosse a família, nós não estaríamos aqui. Não teríamos essa oportunidade de nos trabalharmos interiormente, espiritualmente. E essa família é uma constelação. É exemplo de uma estrela de primeira grandeza, de um planeta, de um satélite, de um asteroide, que estão, por conta da divindade, em perfeita hegemonia. Existe essa outra constelação composta dos pais, estrela de primeira grandeza, satélite, os filhos, estrela de primeira grandeza, estrela de segunda grandeza, os asteroides e assim por diante. Só que essa constelação, ela depende muito de nós para dar certo. Enquanto que a primeira constelação, que é a divina, sempre vai dar certo. De tal forma que a família, nós temos que zelar por ela e fazer tudo para que ela vá bem. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. E os pais, ao assumir esse compromisso da família, têm que ter essa consciência da responsabilidade. Nós não podemos pensar apenas em colocar os filhos no mundo. Nós temos que zelar por eles, porque eles serão o que nós fizermos deles. Os filhos darão continuidade à nossa obra, repassando para os devidos descendentes aquilo que nós ofertarmos para eles. De tal forma que a família é composta dos pais, dos filhos e também de outras criaturas importantíssimas, como no caso os avós. Hoje, infelizmente, pelo alto índice de separação conjugal, colocado pelo estudo feito a respeito, em 50% dos casamentos há uma separação conjugal. Portanto, esses filhos estão entregues aos avós. Mas os avós não têm o compromisso de educar. E, aliás, educam muito mal. Não é que eles não tenham experiência. Até tem, mas esse não é o papel dos avós. O papel dos avós é diferente.
Quero dizer que, quando nós temos amor na nossa vida, edificamos o nosso corpo. O amor é o grande responsável pela nossa saúde física. A pessoa bem amada, ela geralmente é muito saudável. A pessoa mal amada, geralmente é muito doente. Agora, para a saúde da alma, tem um outro elemento chamado ternura, que é diferente do amor. E os avós são os grandes responsáveis por esse grande elemento de satisfação espiritual que é a ternura. Porque os avós são ternos, são carinhosos, são doces, são meigos. Feliz daquele que tem avô, que tem avó. Eu mesmo não tive o privilégio de conhecer os avós paternos, mas tive em relação aos meus avós maternos e posso dizer que foram criaturas muito importantes para mim. Então, vamos repensar sobre a educação dos filhos. As mães hoje trabalham fora. E quando separadas, os filhos ficam na responsabilidade das mães. E mais ainda, elas têm que trabalhar para dar o respaldo material àquela prole. E os pais, ou seja, os avós daquelas crianças, ficam responsáveis por elas. E vão educá-las, quando na verdade deveriam, de uma certa forma, deseducá-las. Na hora da tarefa, levar para passear. Na hora da comida, dar um sorvete. E mais ou menos assim os avós agem. Brincando sempre, levando esse respaldo de ternura para os netos. Um outro elemento na constelação familiar, muito importante, é o tio e a tia. Antigamente se valorizava muito os tios. Quando se falava do irmão da mãe ou irmã do pai, era como se fosse uma criatura angelical. Os primos também. Tanto é que falava primo e irmão. Hoje mudou tanto que os nossos filhos não conhecem nem os tios, não sabem o nome, muito menos dos primos. Mas, infelizmente, isso está acontecendo por falta, talvez, dessa noção básica de família. Porque, afinal de contas, os tios, as tias, também fazem parte dessa constelação. E na ausência de um pai, de uma mãe, pela desencarnação, quando aquela prole fica órfã, a responsabilidade é de quem? Além do pai ou da mãe que ficou viúvo ou viúva, é também dos tios. Os tios têm a obrigação de dar respaldo para os sobrinhos, na ausência da irmã, do cunhado, do irmão ou da cunhada. Mas hoje, quando alguém desencarna, os tios, ao invés de assumirem aquela responsabilidade, eu já tenho meus filhos, isso não é responsabilidade minha, que ela ou ele se vire. Mas dentro da doutrina espírita, a família é vista de uma maneira holística, onde cada um tem o seu papel no contexto familiar. A criatura não está ali como tia ou como tio por acaso, não. Tem a sua responsabilidade. Genros e noras, que são os asteroides, também têm participação na família. Não é só entrar na família querendo ter em mãos o marido ou a esposa, o filho ou a filha daquele casal que lhe antecedeu. Não. Genro e nora têm responsabilidade perante a família também. Se por acaso um sogro e uma sogra desencarnar, ou numa falência financeira daquele casal, de quem é a responsabilidade? Primeiramente do filho, da filha, mas em segundo plano do genro e da nora. Mas hoje, quando se fala em sogro, em sogra, já se cria até um clima piadístico. Meu Deus, meu sogro, minha sogra, eu quero mais a distância. E ao contrário, nós deveríamos pensar que na ausência de um deles, principalmente, trazer o outro para dentro de casa e tratá-lo com carinho. Porque se nós temos a nossa esposa, se nós temos o nosso marido, é graças àquele casal. E que a gente deve reverenciar profundamente.
nós não devemos esquecer de um outro elemento na família, entre aspas, dessa família que nós criamos por afinidade. Porque existem várias famílias. A família consanguínea, a família da casa religiosa, a família do trabalho, a família comunitária e a família universal, que nós elegemos. Então, outro elemento muito importante nesse contexto familiar é o vizinho. Como é importante tratar bem o vizinho. Porque na hora do vamos ver, se nós tivermos uma emergência, na ausência dos nossos familiares, via de regra, nós vamos procurar aquele vizinho. E que a gente deve tratar com muito carinho. Agora, para que essa família viva em paz, é importante que atentemos para a educação. A educação é a base da nossa paz. Está no Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: um dia a humanidade será plena? Sim, lógico. Não precisará mais de lei para reger a humanidade. Apenas a lei natural. Quando essa comunidade estiver de posse de uma plena educação. E a nossa família precisa ser educada para se gerar a paz no seu interior. A primeira educação que nós devemos repassar aos nossos filhos é a educação para a amizade. Como é fundamental nós termos amigos. Aquela pessoa que tem muito amigo, ela, pode-se dizer, é uma criatura feliz. A pessoa de poucos amigos, via de regra, é uma pessoa infeliz. E nós precisamos mostrar para os nossos filhos da importância dessa amizade. Porque se nós estivermos convivendo com bastante amigos, nós estaremos num clima de mais tranquilidade. Porque quando tivermos problema dentro de casa e não tivermos amigos para participar conosco, via de regra o problema é profundamente agravado. E os filhos vão aprender a ter amigos com os pais. Porque quando se não tem amigo dentro de casa, os filhos têm dificuldade de tê-lo lá fora. E a amizade é fundamental. Lembro que quando a minha mãe veio para São José do Rio Preto, chegou aqui e morou numa quadra onde tinha duas casas, a dela e de uma vizinha. Ela chegou, já foi na casa da vizinha e convidou para tomar um café na sua casa. Aquele café com pão de queijo, porque mineiro só sabe fazer isso. Pão de queijo e café. E aquela moça disse para ela: mas eu que deveria convidá-la e lhe dar as boas-vindas? É a senhora que vem me convidar? Pois então. Já passou para o outro lado da rua, à frente, e já chamou uma vizinha. E foi chamando a outra. E depois de alguns anos, a sua casa, à tarde, era uma verdadeira romaria. Não sei se pela amizade, se é para tomar o café com pão de queijo. Mas de qualquer forma, a casa estava cheia. Essa amizade é muito importante. E é cultivada. Porque se nós não fizermos alguma coisa e chamarmos os nossos amigos, certamente eles não virão. E hoje, paradoxalmente, quando alguém diz: fulano, eu vou na sua casa, ele já diz assim: meu Deus, o que ele vem fazer aqui? E quando deveria se alegrar: oh, fulano vem na minha casa, vamos conversar, bater um papo, tomar um café. Então a amizade é muito importante no seio da família. Uma outra educação que nós devemos repassar aos nossos filhos é a educação para o trabalho. Ensinar nossos filhos a trabalhar. Hoje tem uma lei absurda que não permite que os filhos menores trabalhem lá fora. Deveria trabalhar sim, porque enquanto não trabalha lá fora, está aí sozinho, perambulando pelas ruas, aprendendo o que não deve. É uma lei, entendo eu, muito infeliz. Quero crer que muitos aqui começaram a trabalhar cedo. Estão traumatizados? Não. Foi importante? Muito importante. E os grandes profissionais geralmente começaram a trabalhar e a estudar muito cedo. E até o estudo é uma forma de trabalho. Hoje, somos contra o trabalho escravo das crianças que são usadas com essa finalidade. Mas aquele trabalho de meio período, eu entendo que é extremamente importante.
ainda sobra tempo para fazer a tarefa. E naquele período vai aprender uma profissão. Qualquer pai, na sua respectiva profissão, levando o filho para o seu trabalho, ali ele vai dar os primeiros subsídios para que aquela criatura seja uma excelente pessoa no aspecto profissional. Mas não é o que acontece. Os filhos ficam por aí e depois quer aprender uma profissão depois de uma idade avançada. Dificilmente lograrão esse êxito bom de ter um bom desempenho profissional. Então, ensinar os filhos a trabalhar. Mas se nós não podemos colocá-los trabalhando lá fora, vamos começar pelo menos ensinando-os a trabalhar dentro de casa. As mães são as grandes responsáveis por ensinar os filhos a trabalhar. Porque se não ensinar a trabalhar agora, muito cedo, depois vai chorar mais tarde. Tudo eu, tudo eu. Esses meninos não fazem nada. Tem um exemplo dentro de casa. Minha mulher não ensinou os moleques a fazer as coisas dentro de casa. E hoje ela sai catando o chinelo, o pijama, a toalha, para colocar nos seus respectivos lugares. Porque a meninada, ou seja, a moçada, não coloca nada no lugar. Quando pede para lavar um prato, nem o prato tira da mesa, tira lavar o prato. Isso as mães podem ensinar os filhos a fazer. Porque dentro de casa hoje acabou aquela história de mulher fazer isso e o homem fazer aquilo. A mulher trabalha fora para ganhar dinheiro e pagar as contas da família. Então é justo que os homens também ajudem as mulheres dentro de casa. A começar por levantar cedo e arrumar a cama. Levanta cedo, a cama fica desarrumada para mãe arrumar. Aliás, mãe é sempre uma escrava. No dia das mães, os filhos reúnem para almoçar na casa de quem? Das mães. E deveria ser o contrário. Cada filho deveria eleger a sua casa para receber a mãe naquele dia. No ano que vem, o outro filho ou outra filha trazer a mãe para ser homenageada naquele dia. Mãe, vem almoçar comigo hoje. Vem cedo, para a senhora tomar o café comigo. Depois colocá-la pachorrentamente em frente a uma televisão ou na varanda, curtindo a molecada. Mas para não fazer nada. Na hora do almoço, quando ela vier ajudar, porque mãe é assim mesmo, não. A senhora não vai me ajudar. Fique sentadinha que hoje é o seu dia. Servir da mesa. Na hora de tirar os pratos, ela também, logicamente, vai primaciar esse trabalho. Não, mãe, fique sentadinha, deixe os pratos, eu vou tirá-los. Ainda tem a sobremesa. E quando ela pensar que já terminou, não, mãe, espera que tem o café. E a hora de lavar os pratos, que ela se movimentar, mãe, deixe que hoje a senhora não vai lavar prato nenhum. Esta é a visão espírita. E eu espero que a partir de hoje vocês possam assumi-la. Mãe, no dia das mães, tem que ser tratada com muito carinho. Se é que queiramos homenageá-la nesse dia. Porque mãe tem que ser tratada muito bem todos os dias. Agora, não fazer o que todo mundo faz. Todo mundo no dia das mães para a casa dela. E a coitada começa no dia anterior ir no mercado para saber o que vai fazer para aquela macacada toda. Porque geralmente é o filho, a filha, o genro, a nora e os netos. Daqui para frente, mães, tenho certeza que vocês serão tratadas diferente, pelo menos na nossa família espírita. De tal forma que esta é uma educação fundamental. Uma outra educação que nós devemos gerar dentro da nossa casa, do nosso lar, é a educação social. Ensinar os nossos filhos a respeitar a comunidade, a respeitar o próximo. A começar que os filhos devem, dentro da própria casa, fazendo o trabalho, respeitando o espaço da própria empregada doméstica. Porque muitas das vezes, não, esse é papel da empregada. Coisa nenhuma. A empregada tem seu papel de trabalhar, mas muitas das vezes fica sobrecarregada por conta de atitudes irreverentes dos próprios filhos,
que não fazem apenas um pequeno papel, guardando as suas coisas nos seus respectivos lugares. Um outro espaço que deve ser respeitado lá fora. Nós vivemos numa comunidade, então vamos respeitar aquele que está ao nosso lado. Outro dia, uma vizinha colocou um som bem alto, bastante alto, numa quarta-feira. O som estava tão alto que chegava a trepidar meu coração. E eu só fui dormir às 4 da manhã. Numa quarta-feira, tendo que levantar às 5h30 para o trabalho. Eu acho que nós podemos até fazer festa em casa, de preferência no final de semana, que às vezes a criatura até pode dormir um pouco mais. Mas dia de semana, fazer uma festa com som tão alto que a criatura não consiga dormir até 4 da manhã, é realmente um absurdo. Respeitar o espaço do outro, que tem o seu direito assegurado. Jogar papel na rua. Nós temos um lixo. Ensinar nossos filhos a não jogar papel na rua. Nem quero falar de latinha e plástico, que é um absurdo. Respeitar a natureza. Respeitar as pessoas. Então, isto chama-se educação social. Quando se tem uma festa de casamento, de aniversário, em que a família é convidada, propiciar esse convite aos filhos e, de uma certa forma, mostrar para eles a importância da participação deles na festa. Porque, geralmente, quando se recebe um convite de casa para qualquer evento social, os filhos dizem, eu não vou. Isso é uma chatice. Ué, mas quando ele faz aniversário, ele não gosta que as pessoas venham? Quando ele vai se casar, não quer que as pessoas venham participar do seu casamento? Então, nada mais justo que a pessoa também participar desse evento social. Uma outra educação muito importante, educação sexual. Devemos falar para os nossos filhos sobre sexualidade, o que poucas pessoas fazem, porque acham absurdo falar de sexo para os filhos. E nós devemos falar muito cedo, senão passa da hora. Porque vem uma infecção, vem uma gravidez indesejada, vem um aborto criminoso, e isso não pode acontecer nas famílias espíritas. Porque elas devem ter essa consciência, a responsabilidade frente ao sexo. Porque sexo exige responsabilidade. Para se dirigir um automóvel, não tem que ter 18 anos. Não é porque o jovem de 18 anos, só ele sabe dirigir carro, não. Ele pode até com 12 anos dirigir melhor do que uma criatura de 60. Mas ele não tem maturidade psicológica para atender uma pessoa eventualmente atropelada. Por isso, ele tem que dirigir só com 18 anos. Então, sexo é a mesma coisa. Ter sexo, pode ter sexo com qualquer idade. Hoje começa com 9 anos. Perda de virgindade, a média é com 12. Então, o sexo está acontecendo muito cedo. Mas a criatura não tem maturidade para gerir esta sexualidade. Algum tempo atrás, uma senhora levou uma filha para conversar comigo, com 14 anos. Ela queria um anticoncepcional. E a mãe disse, então vamos lá no doutor Aguinaldo para ele passar para você. Mas a intenção dela não é que eu desse a receita, não. É que eu falasse para ela não ter sexo com 14 anos. E quando ela chegou, falou, doutor Aguinaldo, fala alguma coisa para minha filha. Eu falei, sobre o quê? Para que ela não tenha sexo com essa idade. Eu falei, mas a senhora já não falou? O papel é seu. Ah, eu falei, mas ela não quis me ouvir. Então eu falei para ela o que eu falei para as minhas filhas. Acho que está muito cedo. Mas se você achar que está madura, então está aqui a receita, vai embora. Passado alguns dias, a mãe me telefona agradecendo. Falou, doutor Aguinaldo, muito obrigado. Não foi preciso, a minha filha não tomou anticoncepcional. E eu disse, que bom. Ela ouviu meus conselhos? Não, doutor, ela está grávida. Veja o que aconteceu. Falta de educação sexual. Teria que ter falado mais cedo para essa filha. Tome o anticoncepcional. Mas não, ficou segurando. Quando a filha percebeu que poderia estar, me procurou. Mas já era tarde. Para que isso aconteça, então vamos agir mais cedo. Uma outra educação fundamental dentro da nossa família, educação religiosa. Nós, às vezes, esquecemos desse grande trunfo, que é a religião. Porque quando se perde
Dinheiro se perde muito. Quando você perde amigos, perde muito mais. E quando você perde a fé, perde tudo. A fé é fundamental na nossa vida para manter o equilíbrio, a hegemonia, principalmente psicológica. Então nós precisamos ensinar a religiosidade aos nossos filhos. Mas onde a gente aprende sobre isso? Na casa religiosa. Qual seja. Todas as religiões são ótimas. Preceituam conceitos maravilhosos. Então vamos levar nossos filhos para a casa religiosa. Mas para que nós possamos levá-los, nós temos que ir. Em Rio Preto tem 450 mil habitantes, aproximadamente. Quantos frequentam uma casa religiosa? Se der muito, são 50 mil habitantes que frequentam sistematicamente uma casa religiosa. E onde estão os 400 mil? Agora eu posso dizer que estão dormindo. Não estão aqui dentro do centro. E nem à noite em outro lugar, porque à noite eles estão badalando por aí. E nós precisamos educar os nossos filhos na religião. Porque a religião é a grande responsável por imprimir em nós esta fé. Essa credibilidade, principalmente em nós, na nossa vida, na nossa responsabilidade. A credibilidade na transcendência, na assistência espiritual. A credibilidade em Jesus e em Deus. Há algum tempo eu fiz uma palestra no IPA. Um jovem de 28 anos disse assim para mim: Doutor Aguinaldo, estou muito feliz de estar aqui. Eu achei aquilo meio absurdo. Falei, como? Está feliz de estar no IPA? Eu fui lhe perguntar por quê. Ele disse assim, porque somente aqui eu ouvi falar de Jesus. Porque na minha casa nunca ouvi os meus pais falarem de Jesus como vocês estão falando aqui para nós. Então nós precisamos colocar para os nossos filhos que eles estão sendo vistos pela transcendência. Porque o grande problema é que nós achamos que podemos fazer tudo. Até podemos, mas não devemos, porque estamos sendo vistos pela espiritualidade. Nós precisamos perguntar até que ponto Deus está feliz conosco. Até que ponto Jesus está contente conosco. Até que ponto o nosso anjo da guarda não está decepcionado conosco. Porque tudo que fizermos, tem alguém do lado, vendo, anotando e passando para frente. Para que depois possamos nos dar conta dos nossos feitos. Tanto é que no livro Ação e Reação, André Luiz disse que nós deveríamos desencarnar várias vezes por ano. Várias vezes no ano. Desencarnar mesmo. E reencarnar logo em seguida. Para a gente ter consciência das consequências dos nossos feitos apenas naquele ano. Porque a grande problemática é que a gente vive aqui hoje, em média 70 anos. E só vamos desencarnar depois de 70 anos. E vamos nos dar conta de tudo aquilo que nós fizemos em 70 anos. Se nós desencarnássemos anualmente, daria tempo. Não, vou mudar de conduta, de comportamento. Que só isso que eu fiz esse ano já me gerou essa problemática, vou mudar. Então a recomendação de André Luiz é que nós desencarnássemos e reencarnássemos várias vezes no ano. Só para nos darmos conta das consequências dos nossos feitos. Então a educação para a religiosidade. Porque na nossa vida de relação na família, nós temos muitas dificuldades. Todas as famílias têm muitas dificuldades de relacionamento. Se não é dentro ali da família, às vezes é com os parentes mais à distância. Outro dia eu fui tomar um suco lá num barzinho e uma moça disse assim para mim, me conhecia, Doutor Aguinaldo, quer lhe fazer uma pergunta. Eu disse, pois não. Quando uma pessoa, aquela mala, chega dentro de casa e só abre a boca para irritar a gente, o que quem tem que fazer? Isso depende. Se é uma pessoa da família, é uma coisa. Se é uma pessoa que você não tem tanto vínculo e que pode ficar à distância, é outra coisa. Como assim? Lógico, se é uma pessoa que vem esporadicamente, finge.
não dê tanta importância e deixa que ela vá embora. Agora, se for alguém da família, é bom que você ganhe essa criatura. Você a trate muito bem, para que ela possa ter por você uma grande afeição. Aí eu perguntei para ela, quem é essa pessoa? Ah, doutor, é minha cunhada. Eu falei, então trate de cuidar muito bem dessa cunhada. Porque essa cunhada vai estar sempre com você a partir de agora. Na próxima encarnação, às vezes ela vem sua irmã. Às vezes vem sua mãe. E se você não tratar bem agora, depois vai ter uma irmãzinha complicada, uma mãe que vai lhe dar uma chineladazinha caprichada na hora certa ou errada. Então trate a sua cunhada muito bem. Dê-lhe um presentinho de vez em quando. Faça-lhe um telefonema inusitado. Faça tudo que você puder para que ela possa entender que você quer realmente vencer essa aresta. Porque quase sempre o problema não está do outro lado, está em nós. Essa cunhada que não tem vínculo conosco é porque outrora nós não ganhamos a sua afeição. Outro dia, foi uma senhora no meu consultório e disse assim, doutor Aguinaldo, meu problema é minha mãe. Mas como o problema é sua mãe? Sim, porque quando eu nasci, eu nunca tive empatia com ela, nem ela comigo. E a minha irmã, o contrário. Ela sempre fez tudo para minha irmã. Eu me lembro muito bem que eu era menininha. E eu fui dar um abraço nela. Ela me empurrou e me jogou de costas. Falei, menina, não vem me atrapalhar não. Somos daqui. Vai cuidar do que você tem que fazer. Aquilo para mim, doutor, ficou a vida inteira mexendo com a minha cabeça. E com a indiferença dela, acabou afetando meu estado psicológico. E tanto é que me sugeriram que eu fizesse uma terapia para poder achar recursos, subsídios para me entender com a minha mãe. E aí então fui fazer terapia. A psicóloga chegou para mim e disse assim, ah não, agora você está pronto. Vá, dê um abraço na sua mãe agora, que ela é adulta, você também. Diz que a ama e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Aí então ela saiu do consultório da psicóloga e foi direto para casa. E chegou para a mãe e disse, mãe, eu te amo. E levou o braço. E ela já levantou a mão e disse assim, não vem com essas coisas não, porque você insiste com um abraço e eu não gosto disso. Bom, desmoronou de vez a cabeça daquela mulher. E tanto é que ela foi ao consultório para fazer ali uma consulta, porque não estava muito bem. Eu disse para ela, olha, o problema talvez não esteja na sua mãe, esteja em você. Doutor, mas como em mim? Olha, veja o que aconteceu agora. Ela já está velha, e ao invés dela ir para a casa da minha irmã, que sempre ela bajulou, sabe para onde que ela escolheu vir? Para a minha casa, doutor. E eu agora ainda tenho que aguentar minha mãe, na velhice dentro da minha casa, tendo me tratado mal a vida inteira. Eu falei, que bom que ela veio para sua casa. Doutor, mas como? Eu falei, pois então, a senhora entende de reencarnação? Não, doutor, eu sou católico. Eu falei, mas a senhora precisava pelo menos entender um pouquinho de reencarnação, porque o Cristo era reencarnacionista. João Batista, este Elias que veio, colocado por Jesus. É só estudar o evangelho dele. Eu quero lhe dizer o seguinte, por exemplo, vamos imaginar que numa outra vida que a senhora viveu, encontrou o marido de uma mulher, olhou para ele olhou para você. Olhou para ele olhou para você e se engraçaram. E a senhora arquitetou um plano de ficar com aquela pessoa. E até conseguiu, tirando aquele marido daquela mulher. Como é que a senhora acha que aquela mulher preterida haveria de tratar a senhora? Ah, doutor, por certo ela não iria achar bom. Pois então, eu também penso. E todas as consequências que ela assumiu por conta da sua atitude infeliz. Responsabilidade de quem? É, doutor, de uma certa forma minha. Pois então, vamos imaginar que ambas desencarnem. Ela, talvez odiando a senhora, e a senhora com o marido dela no plano espiritual. E aí lembremos da proposta de Jesus. Reconciliai com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. De outra forma, sereis entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e pagareis até o último ceitil. No plano espiritual, por afinidade vibratória,
tanto positiva como negativa, a uma imantação espiritual. E ela conseguiu chegar até a senhora para canalizar toda aquela vibração negativa, cobrando-lhe atitude e reverência. E o plano espiritual, sempre junto, resolveu lhe presentear com a oportunidade de reajuste, permitindo que vocês voltassem novamente para reatar os laços de amizade, de afeição e até de amor. E esta mulher, a quem você traiu, que cultivou por você uma animosidade muito grande, hoje é a sua mãe. E agora o que você tem que fazer para que tudo se acerte? Até nessa decisão dela, a espiritualidade deve ter interferido, para ela escolher a sua casa para terminar a sua velhice. E agora você vai fazer tudo por ela, para que ela possa vencer qualquer tipo de ressentimento inconsciente, porque ela não lembra disso. Mas sabe que a vida inteira não gostou de você e também não sabe nem como agir para reatar essa amizade. Então faça você que agora está sabendo que provavelmente o erro não está nela, está em você. Então trate bem a sua mãe para que na outra existência vocês possam voltar muito bem, espiritualmente, provavelmente dentro da mesma família. Então, dentro da família, nem sempre são as pessoas mais fantásticas que nós granjeamos na trajetória do tempo, não. Richard Simonetti coloca que o lar é o cadinho da reparação. E é ali que nós estamos contactando com aquelas pessoas que nós infelicitamos lá atrás. Logicamente, o plano espiritual é tão misericordioso que coloca algumas almas que são chamadas de espírito familiar para poder ajudar. E geralmente uma pessoa diferenciada, com cabeça boa, que pode dar o respaldo para que haja uma hegemonia, um equilíbrio no seio daquela família. Mas quase sempre são criaturas que nós infelicitamos. Joana de Ângeles escreveu agora um livro muito bonito, Rumo à Felicidade. Ela fala que aquela menininha traquina, ranzinza, aquela menina difícil, é aquela amante que nós abandonamos lá atrás, que volta agora para a gente poder resgatar o seu equilíbrio emocional. Aquele molequinho complicadinho que a gente pega dentro de casa, entre aspas, ovelha negra, é aquele pai que nós deixamos no asilo que morreu revoltado conosco. Outro dia mesmo, um rapaz foi ao meu consultório dizendo: doutor, estou muito preocupado que meu pai desencarnou com muita raiva da minha mãe. Mas como assim? Porque minha mãe, quando ele estava já na fase final, ao invés de cuidar dele dentro de casa, colocou meu pai no asilo. Uma casa de repouso, melhor dizendo. E ele ficou muito infeliz, muito magoado, muito revoltado com a minha mãe. Isso me preocupa muito. Então eu pensei, ela vai receber esse marido na sua casa como aquele molequinho travesso. Porque agora, enquanto deveria cuidar do marido, colocou-o na casa de repouso, deixando de cumprir o seu dever. Porque o Emmanuel, mentor do Chico, fala: felicidade está no dever cumprido. Às vezes a pessoa, eu quero ser feliz, não sou obrigado a aguentar esse traste, referindo-se ao marido ou à esposa. Aliás, não é obrigado mesmo. Mas deveria suportar aquela criatura, tratá-la bem, porque ela faz parte do nosso contexto evolutivo. Os meus filhos, sim, eu aguento. Drogado, bandido, mas é meu filho, é meu sangue. E o marido, não? E a esposa, não? Essa criatura não tem nada a ver comigo, não é do meu sangue. Se nós somos pais, é do corpo dos nossos filhos. Nós não somos pais dos nossos filhos. Nós estamos pais do corpo, não da alma. Mas se queiramos colocar com precisão, estamos e somos irmãos mais velhos, dando oportunidade para os irmãos mais novos estarem conosco. E na condição fraterna, então nós vamos incluir o marido, a esposa, o sogro, a sogra, o genro, a nora, o irmão, o pai, a mãe, todo mundo. E nós temos dever a cumprir com todas essas criaturas. Não é por acaso que nós estamos naquele contexto familiar. Nós estamos ali
para cumprir o nosso papel, desempenhando-o com apreço, para o bom proveito da nossa atual existência. Mas a falta de entendimento faz com que a pessoa abandone a criatura na primeira oportunidade. É muito frequente os pais abandonar os filhos com as mães. Ou muitas das vezes a mãe abandona os filhos com o pai. Para não dizer que abandona os próprios pais, deixados à mercê do acaso. Então nós, espíritas, precisamos rever muito os nossos conceitos em nível de família para termos um comportamento adequado e lograrmos o benefício de um bom cumprimento de dever dentro desse seio familiar. Agora, a família tem que estar atenta para tudo. Hoje, quando nós não amamos nossos filhos, não tratamos bem os nossos filhos, via de regra, vão lá para fora. E lá vão encontrar más companhias e muitas das vezes se permite a drogadição. E quando vem a droga, então quer ver os filhos pelas costas. E às vezes até aquele que faz, coloca o moleque para fora de casa. Não pode fazer isso. Aí talvez seja a hora de todo mundo se reunir, os irmãos, os pais, para ajudar aquela criatura. Porque é aquela criatura que está precisando de ajuda agora. Tem muitos meios de ajudar a drogadição e é complicado. Então é muito melhor agir profilaticamente. Ou seja, o casal viver muito bem. Ou procurar viver harmoniosamente dentro do lar. Tratar bem aqueles filhos. Conversar com eles, para que eles não possam se drogar aí fora. Na grande maioria, aqueles que se drogam é porque não têm essa compreensão, esse amor dentro de casa. Tem aqueles que vão experienciar com os amigos, incautos, mas talvez faltasse a religiosidade, talvez faltasse a responsabilidade perante a vida, que aprende pequeno dentro da casa religiosa, e lá fora então vão buscar a droga. Para depois os pais chorarem lágrimas amargas, dizer, meu Deus, o que eu fiz de errado? Não podemos também responsabilizar totalmente os pais, mas talvez pudesse fazer algo mais para evitar que isso acontecesse. Mediunidade está acontecendo praticamente, da agora para frente, vai acontecer quase em todos os lares. Nós estamos entrando no século do Espírito, é a era do Espírito. Os meninos vão começar na mediunidade muito cedo. Outro dia, uma menininha veio aqui com 9 anos, vendo o Espírito. E vendo o Espírito mesmo. E veio até aqui, uma pessoa disse para ela, não, você está obsediada. Eu disse, doutor, mas eu quero conversar com o senhor, porque eu não aceito que eu estou obsediada. E foi me procurar. Eu não quero conversar com o senhor aqui, não, quero conversar no consultório. Menina de 9 anos. Eu falei, meu Deus, então você vai lá, vamos conversar. Aí a minha secretária falou, tem uma menininha que quer falar com você. Ah, tudo bem, manda entrar. E ela entrou sozinha. Eu falei, mas você veio com quem? Ah, eu vim com meu primo. Cadê seu primo? Está lá fora. Você não quer pedir para ele entrar? Não, eu quero conversar com o senhor sozinha. 9 anos de idade. O que está acontecendo? Pois então, doutor, eu estou vendo espírito, estou conversando com ele. Minha mãe, eu estou louca. Mas outro dia, eu falei para ela, mãe, é verdade. Eu estou conversando com ele. E ele está me dando recado para eu falar para algumas pessoas não fazer besteira que estão fazendo. E eu não posso aceitar que a obsessão, ela me diz, doutor, porque um espírito que dá recado bom não pode ser um obsessor. Então eu acho que eu não estou obsediada, não. Eu estou vendo um espírito mesmo. Eu falei, não, minha filha, você tem mediunidade. Então vamos tratar disso. E a mãe dela disse assim, se você está vendo espírito, então que ele me deu uma prova. O celular caiu da mesa no chão. E aí quando a mãe pegou o celular, estava escrito o nome do espírito que ela falava no celular dela. Então aí a menininha se deu conta que realmente é uma médium. E tão equilibrada que ela com 9 anos falando no meu consultório sozinha, doutor, quero conversar com o senhor. Falando realmente de mediunidade. E hoje a meninada está aflorando a mediunidade muito cedo. E nós temos que ter entendimento para não rotular essa criatura de louquinha, como fizeram com o Chico e com tantos outros médiuns, e levar para o psiquiatra, encher de remédio. Quando, bem da verdade, é um médium que está começando muito bem na doutrina. Mediunidade, praticamente, ostensivamente, vai acontecer em todos os lares.
Então nós precisamos estar atentos para isso. Trazer os nossos filhos para a casa espírita. Prepará-los para isso. Levá-los ao entendimento. E nós estudarmos a doutrina para também podermos discutir o assunto com eles. Senão, vamos passar numa situação muito complicada. Um outro elemento importantíssimo dentro de casa. Culto do Evangelho no lar. Todo lar deveria fazer o culto do Evangelho. Culto do Evangelho. Escolha um dia, 1 hora da semana e faça o culto com a família. Temos aqui no centro um grupo que só está preparado para fazer esse trabalho, iniciando o culto do Evangelho do lar, nos lares das pessoas que eventualmente possam precisar desse recurso. Mas faça. É muito importante o culto do Evangelho no lar, onde a gente vai ensinar os nossos filhos sobre religiosidade. Transmitir para os nossos filhos esse espírito de fé, de entendimento. Um lar bem constituído não é aquele que tem todas as criaturas partícipes do lar uma auréola de santidade. Não, não é isso. Porque nós sabemos que estamos num planeta de expiação e provas e ninguém é santo. Todos nós somos almas falidas e falíveis, como diz o Emmanuel. Débitos trazidos de outras vidas e podendo assumir mais débitos nessa existência. Família plena é aquela onde os pais têm consciência de suas responsabilidades, renunciando a si mesmos para que a prole vá bem. Família bem constituída é aquele filho que vai respeitar o próximo e vai dar o seu contributo, dando a sua participação no meio da sociedade. Família bem constituída é aquela que fala da gratidão, do respeito ao Criador. Família bem constituída é aquela que trabalha para que a prole e todos os partidos tenham um consenso de ética, de intelectualidade e de moral. Família bem constituída é aquela onde todos sejam solidários entre si e solidários para com a comunidade, respeitando o mandamento maior da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E quem é meu próximo? Indaguei o coração da vida. O coração da vida, obedecendo à lei, me respondeu com voz clara e decidida. Olhe em redor de ti, onde o dever te leve. Do espaço amplo e livre, a senda estreita e breve. Fita em teu lar. É teu pai, tua mãe, teu irmão, teu parente, ou algum outro familiar. O teu próximo é o doente internado no leito hospitalar, aquele que convalesce em qualquer outro lugar. É teu vizinho, impiedoso, intransigente. O mendigo que à tua porta vem esmolar. É teu amigo suscetível de amparar-te, ou aquele que padece sofrimento em qualquer parte. É aquele que te esquece, o outro que te humilha, a esconder-se no ouro em que se alteia e brilha, para cair depois quando se desilude. O teu próximo é aquele que se faz sombra de virtude, te apoia e te faz concessões. Mas é também aquele que te rouba o lugar e o direito, alimentando sombra de despeito, sem que te saiba ver as intenções. O teu próximo é aquela mulher que te conduz para o bem, aquele homem que com a sua amante atravessam áreas de ninguém, avinagrando corações. O teu próximo, seja onde for, é a criatura que te busca onde estás, procurando por ti o socorro da paz, rogando-te bondade, calor, dando-te o nobre ensejo de seguir para a luz na atmosfera do amor. E eu posso sem meu próximo viver? Indaguei de forma comovida, e novamente me respondeu o coração da vida. Acende sem cessar a luz do bem. Trabalha, serve, chora, mas auxilia, porque sem teu próximo em tua companhia, jamais serás alguém.